Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carmen Dias, taróloga, astróloga, consteladora familiar e hipnoterapeuta. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, olha, show! Um assunto que todos nós estamos precisando neste momento. Felicidade, como resgatar a sua felicidade. Já vou agradecendo a todo o pessoal que está aqui entrando. Muito obrigada, Monique. Livelcol, muito obrigada. E aí, vocês, como que vocês resgatam a felicidade de vocês? Como que vocês lidam com a felicidade? Boa noite, Monique. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos a participação da nossa convidada, a culturista, doutora Márcia Maria. Ela é de Passo Lumiar, em São Luís, longe. Olha as vantagens da internet. E eu vou aguardando aqui que ela me peça para a gente entrar. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. E vão escrevendo aqui para mim como é que vocês lidam com a felicidade. Vocês acreditam na felicidade? Vocês acreditam que é possível ser feliz? Ou isso é uma utopia, né? Alguns livros, inclusive, alguns livros falam que nós estamos em busca de uma tal felicidade, mas uma tal felicidade que não existe, na verdade. Essa felicidade que a gente tem, a utopia, né, de ficar 24 horas por dia feliz, é algo irrealizável, não é possível. Nós teremos momentos bons, momentos não tão bons. Nós teremos os momentos de tristeza, e algo que eu aprendi com a constelação familiar e que não é fácil é a gente abraçar os nossos momentos de infelicidade, nós abraçarmos os nossos momentos de tristeza, as nossas angústias. Você consegue abraçar os seus momentos de tristeza? Você consegue olhar para você, se acalentar quando você está triste, quando você não está bem? Você consegue? Você consegue dar carinho para você? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não sei lidar com os meus momentos de infelicidade. Às vezes eu fico triste, né? E eu me cobro. Vamos lá, Carmen, alegria, felicidade. E às vezes vem aquela tristeza. E aí eu tenho dificuldade para acolher a minha tristeza, né? Eu quero estar sempre, eu coloco uma música, eu começo a dançar, eu quero jogar essa tristeza para lá. Mas você já percebeu que ela também é importante. A tristeza, ela também faz parte. Todos os sentimentos faz parte. Inclusive tem um filme que nos ensina isso, né? Divertidamente. É um desenho, né? Que fala exatamente para que a gente deve abraçar os nossos sentimentos. Inclusive, quando a gente abraça os nossos sentimentos, quando a gente abraça as nossas emoções, sejam elas boas ou não tão boas, que aquelas que não são tão boas a gente tem mais dificuldade, é que nós nos tornamos inteiros. Nós somos um aglomerado, né, de sentimentos, de emoções, de tristeza, de angústia. O problema é quando isso fica muito tempo. Você ficar um certo tempo triste, faz parte. É bom. Nesses momentos de introspecção a gente analisa, a gente reflete. Eu aprendo muito quando estou mais introspectiva. Aprendo muito. Olho, observo com mais tranquilidade, vou com mais calma. Esses momentos eles são importantes. O perigo é o excesso, né? É o excesso. É a gente ficar só nessas tristezas, nessas angústias. Mas me conta, como é que você lida com os seus momentos de tristeza, hein? Como é que você lida com as suas angústias? Você dá lugar para as suas tristezas? Você lida bem com elas ou não? Ah, uma boa reflexão, né? Já daria uma live aqui. Mas olha que maravilha, eu tô enrolando vocês que eu tava esperando aqui a doutora Márcia Maria. Porque eu não estudei o tema. Não estudei. Eu não sei o que ela vai falar, é novo pra mim também, eu tô enrolando aqui. E ela me pediu para entrar, graças, e agora torcer para dar certo, vamos lá. Doutora Márcia Maria. Ai, como eu me divirto, né? Vamos lá, aguardando, ela não tá entrando, mas nós estávamos falando da... Ah, Ah,
Tá aflita aí, Eu tô Carmen? aflita. Boa Eu noite. não sei falar sobre felicidade. Olha, mas Que legal. você não estudou, você está dizendo que não estudou, mas estava Não. indo no rumo justamente daquilo que eu ia já iniciar falando. Salva pelo Congo. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Que felicidade. Essa foi difícil de sair, né, Márcia? E isso estava para julho, né, Carmen? Tava, Junho, né? tava vendo aqui, tava para julho, fomos trocando, trocando. E aí, mas aquilo que o universo escreve, ninguém descreve, né? Isso, isso. Eu vou Agora pedir. estamos aqui, né, em pleno outubro, início de outubro, e vamos falar do nosso tema, que ele é muito importante, né? E é um grande prazer estar aqui, Carmen, também para lhe ver, né? Que já há um tempo que a gente não se vê, e é muito Exatamente. satisfatório. Obrigada. Eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Quem é doutora Márcia Maria? Sim, sou acupunturista, é a minha atuação principal, é a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Trabalho com as medicinas integrativas, aromaterapia, o reiki. Tem várias aplicações aqui na clínica dentro dessa área de medicina integrativa e a hipnoterapia também. Estou concluindo agora a formação em biomedicina, né, para Uau! ampliar aí o conhecimento mais para a medicina ocidental e a minha paixão agora dentro dessa área é a farmacologia. Nossa Aí Senhora. vou te dizer o porquê. Porque como as terapias integrativas, elas já têm assim uma visão para levar o ser humano, as pessoas para a área mais natural, para sair um pouco mais desse tratamento medicamentoso, que é a nossa cultura, né? Já se Uhum. medicar, tratar as doenças, né, por essa via. Então, eu quero entender mais sobre os benefícios, porque existem os benefícios, mas também a toxicidade dos medicamentos, né? Para até na parte da prevenção você preferir não adoecer do que adoecer e tratar com o que quer que seja, por vias naturais ou não. O melhor é a prevenção. Então, a farmacologia, para mim, dentro dessa área, está se tornando a minha paixão por conta desse conhecimento que vai ser adquirido para alertar, também servir de alerta, né? Sobre a prevenção, que é bem melhor prevenir que deixar acontecer para depois tratar, que é o que mais a gente vê acontecendo, né, Carmen? Inclusive existe um estudo, né, aqui no Brasil que fala que nós não temos o hábito da prevenção. Geralmente a gente vai quando já estamos adoentados e muito adoentados, né? O caso já é grave muitas vezes. Então, muitas doenças que poderiam lá atrás ter uma ajuda, né, poder até curar, poder até, enfim, ter um recurso melhor, muitas vezes acaba não tendo exatamente pela nossa demora. A gente não se previne. E uma das prevenções, né, das doenças são as emoções, né? Entre elas, a felicidade. Isso. A medicina tradicional chinesa, ela fala sobre as emoções, inclusive a base filosófica da medicina oriental trata justamente sobre a interação da natureza com o ser humano, onde desperta ali as emoções e as mudanças que são geradas nessa interação. O corpo reage a algo que vem externo, as emoções, nós reagimos aqui, as emoções elas vêm de fora, não é isso? Então, quando nós recebemos um estímulo, passamos por algumas situações externas, o nosso corpo tem a reação. Então, as emoções são explicadas na medicina oriental, dentro dos 5 elementos, e justifica ali dentro desse ciclo que eles formaram um pentágono, né, com os 5 elementos, e cada um deles está direcionado a um órgão ou uma víscera, que assim, nessa interação sobre eles,
Existem as respostas fisiológicas. Então, de acordo com a alegria, é o coração que vai reagir. Não é uma medicina que muitas vezes quando aqui no consultório eu falo que a gente faz o diagnóstico através da pulsologia, que a gente verifica a energia ali do coração, dos outros órgãos, que eu falo, seu coração está assim, energeticamente desarmonizado. A pessoa já pensa que vai ter um infarto, vai ter algo parecido, mas não. É justamente são as emoções ali, é algo que está ainda talvez por vir, ou que já está instalado, e a gente detecta ali uma desarmonia já para começar a trabalhar, a tratar, né? Então, a felicidade, ela está ligada à emoção, à alegria, que também reporta ao órgão coração. E a víscera, intestino delgado, que é o acoplado desse órgão dentro da medicina oriental. Então, quando há uma desarmonia aí da alegria, até a alegria exacerbada, porque também é uma disfunção, uma pessoa que é o tempo todo alegre, digamos, porque a alegria e a tristeza, ela deve existir. Quando há um excesso de alegria, também há uma patologia ali. Então, a gente vai tratar, vai ver o que está acontecendo para tratar. E através, principalmente, desses órgãos. Não que os outros não estejam envolvidos, porque tem uma interdependência no funcionamento de todos eles, né? Nós somos um conjunto. Sim. E na medicina integrativa, não tem como a gente tratar algo separado. Então, é o indivíduo como um todo. Então, se a alegria está em discussão, a tristeza está em discussão, que a tristeza já está ligada ao órgão pulmão e o intestino grosso. Então, nós vamos ali buscar uma harmonia nessas energias para trazer o equilíbrio e, então, a saúde. Então, as emoções, elas estão completamente ligadas aos órgãos e às vísceras, e ligadas também no diagnóstico da medicina oriental, que eu estou bem acostumada aqui a fazer esse tipo de tratamento através das emoções. Faz o trabalho de... Complicou um pouco, Carmen? Não entendi. Complicou um pouco ou não? Não, tá ótimo, tá ótimo. Você disse que as emoções, né, que a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com as emoções, né? E quando você vai trabalhar a alegria, o responsável é o coração, né? Então, de acordo com a pulsologia, né? Que a gente coloca, né? Tem uns pontos aqui, então a gente vai colocando para ver como é que está a energia, de acordo com o CEMED, de acordo com a gente sente, né? A pulsologia, se está muito fraquinho, se está forte, enfim. Aí você faz esse diagnóstico. Então, de acordo com o lugar, você sabe que o coração, né, porque o corpo ele está todo integrado. Uma das reclamações, né, uma das críticas à medicina nossa hoje, a medicina nossa de cada dia, é que ela não separou, né? Cabeça, e na cabeça aqui tem o médico que cuida do nariz, tem o médico que cuida da boca, tem o médico que cuida da garganta, aí se já é pulmão é outro médico, ou seja, nós fomos, né, fragmentados. E quando você vai para a medicina tradicional chinesa, as medicinas mais antigas, elas olham o quê? Olos, a parte integral. Então, elas sabem o quê? Que se tem um desajuste, igual você falou, tem um desajuste no coração, já está com o intestino, né? Intestino delgado, né? Você me diz. Então, assim, se está no pulmão, o intestino grosso, ou seja, de repente aquele medo que a gente sente, né? De repente aquele friozinho na barriga, quer dizer, tem um órgão ali, tem uma víscera ali que já está mandando um estímulo para você, dizendo assim, ei, alguma coisa não está legal. Por enquanto eu só estou avisando, né? Olha para mim, cuida de mim, para eu, né? Me socorre aí. Seria mais ou menos isso. Isso. Inclusive você falou algo agora que eu remeteu logo aqui a lembrança sobre a bexiga. O elemento água é composto pelos rins e pela bexiga. E o medo é a emoção que prevalece nesse elemento. Quando a pessoa sente o medo, aí tem muitas pessoas que fazem, né? Solta ali o xixi, dá logo vontade de ir ao banheiro. Então, a emoção chega e o corpo reage.
as emoções, nós temos que ter esse cuidado, né, de observar a si mesmo, ver o que está acontecendo no corpo, porque o corpo dá sinais, e a gente entende, sim, muitas vezes a gente sabe, inclusive sobre a questão de alegria e tristeza, nós sabemos o que nos causa, né? Nós passamos por situações que ficou bem claro se a gente está bem com aquilo ou não, se nos deixa alegre ou triste. E dentro desse tema, Carmen, eu escolhi junto com você, né, para falar que a felicidade, eu estudei bastante, né, busquei. Estudou minha parte. Por um determinado momento, eu vou lhe confessar que eu pensei até assim, nossa, será que eu vou dar conta? Porque eu me senti, inclusive, incapaz de falar sobre o assunto, porque felicidade, assim, quem é Márcia Maria, né? Para falar sobre como resgatar a sua felicidade, porque tem tantos mitos sobre o que é a felicidade, né? Primeiro a gente precisa fazer uma desconstrução sobre esses mitos, né? E também eu fiz uma pesquisa que partiu da filosofia, entrei na área filosófica para entender um pouco mais sobre essa palavra, né? Tem aqui assuntos bem interessantes. Olha, filosofia, a própria ciência, a psicologia, né? Tem uma psicologia mais moderna, tem estudos, inclusive a felicidade, ela começou a ser estudada mais a sério, e dentro da ciência, com artigos científicos, agora no começo do século XXI. Então, é bem recente, né? Falar sobre a felicidade, tentar entender, mas para nós, seres humanos, essa é uma palavra que está no dia a dia, né? Na nossa boca, nos nossos pensamentos. Sempre a gente escuta, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. E essa felicidade, de onde vem? Né? E por que quer ser e não é? Qual é o impedimento que existe? Qual é a barreira que está entre a pessoa desejar, querer ser e não ser? O que é? Porque nós temos o poder de fazer escolhas, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, o que impede? O que é essa tal felicidade? Então, dentro desse estudo, dentro dessas pesquisas, né? Encontrei, inclusive, aquilo que eu postei, acho que antes de ontem, foi bem interessante aquilo, que é um relatório que a ONU faz dentro de um triênio, né? Ela faz um levantamento de 130 países para fazer o ranking da felicidade. Se eu não tivesse estudado sobre isso, eu não ia saber que isso existia. Isso é desde 2012 que já acontece. E o Brasil está no 49º lugar. E da última pesquisa, que foi em 2021, ele perdeu 11 lugares. Então, o Brasil ele estava no 38º, pulou para o 49º. Então, nós temos... Mas o que eles analisam? O que é a felicidade para a ONU, né, nessa análise sobre felicidade, ela faz, o que ela pesquisa, o que ela analisa para dar esse relatório, para fazer isso. Ela fala sobre o apoio social, essa parte da sociedade, o que está acontecendo entre as pessoas, né? A generosidade, a parte também até de corrupção política é analisada, renda, saúde e o senso de liberdade, eles analisam. Então, foi uma iniciativa de um país, do Himalaia, se eu não me engano, Butão. Eles, inclusive, criaram o FNB, que é a Felicidade Nacional Bruta. Caramba. Que é equiparado como o nosso PIB, né? Uhum. Que é o Produto Interno Bruto. Porque eles colocam, eles reconheceram a felicidade nacional sobre a renda nacional do país. Então, lá eles falam muito sobre a questão financeira, que está ali, eles
eles equiparam a renda, as finanças, o dinheiro com a felicidade. Então, dentro dessa visão, eu encontrei também algumas palavras que, unindo as outras visões, sempre elas aparecem, que é liberdade, é autoconhecimento, é o eu, é o poder de querer ser ou ter, as relações, tudo isso está dentro de todas as visões que eu busquei, todo esse contexto tá dentro de cada viés desse. É isso. Foi um somatório. Então, na saúde, também fala sobre isso, sobre a pobreza, sobre as condições sociais, as diferenças sociais, as desigualdades sociais, tudo leva a contribuir na infelicidade ou na felicidade. A filosofia... Você quer falar algo? Não, eu acho muito legal isso, penso que é muito bacana esse estudo que você está trazendo, porque assim, é ditado pra gente hoje, né? Seja feliz, acorde feliz. E a gente se sente mal por não ser feliz. A gente se sente mal por não conseguir, fala, puta, mas como que, né? Eu não consigo ser feliz. Então, assim, vem uma culpa muito grande, vem algo muito... Então, o que que acontece? Você está dizendo o seguinte, na verdade, calma aí, a felicidade, se a gente pensar em felicidade como algo amplo, macro, ela é a somatória de diversos tiques aí, né, diversos itens para você chegar nessa somatória e dar a felicidade, que é a não corrupção, né, a gente ter acesso a uma saúde, a gente ter acesso à educação, a gente ter acesso, né, a uma rede de apoio, uma vida social, ou seja, são diversos itens para a gente englobar e alcançar essa felicidade, né? Igual no estudo da ONU, ou seja, essa felicidade que eles fizeram essa métrica precisa desses elementos. Então, isso traz para a gente até um certo conforto. Poxa, calma aí, né? Agora, você sabe, né? Eu vou cutucar. Como ser feliz, porque a live é o seguinte, como resgatar a felicidade. Então, assim, apesar de, né, mesmo com, né, como é que a gente pode trabalhar e, né, como é que a gente pode lidar com essa felicidade no nosso dia a dia. Porque, assim, se a gente também ficar, tá, deixa eu ter, né, aí vamos ter que morar na Suíça, né? Aliás, bom, daí eu vou te perguntar, porque não vai estar... Mas, assim, vamos procurar esses países que saíram aí em primeiro lugar dessa tal felicidade, né? Então, assim... A Finlândia está no primeiro lugar, seis vezes consecutivas. Tem que morar na Finlândia. Não é uma realidade da maioria das pessoas, né? Então, aqui no Brasil mesmo, como é que a gente faz para resgatar essa felicidade? E aí? Carmen. Então, dentro de todo esse contexto, algumas coisas aqui bateram com aquilo que eu já pensava sobre felicidade. Porque se você me perguntar hoje, Márcia, você é feliz? Eu vou responder, não. Hoje eu estou dentro do contexto, justamente que foi até um alívio, né? Estudar um pouco mais para entender e saber que é natural você ainda não encontrar a felicidade, você já ter tido esse encontro, mas por alguma razão ter perdido. E é uma construção, e eu estou dentro dessa construção, e me vejo nela, me reconheço nessa construção da felicidade para a minha vida. Acredito que muitas pessoas também se veem nesse momento. Outras já perderam a esperança, outras acham que vai encontrar um dia, e a felicidade não é algo a ser encontrado, mas sim construído, né? A felicidade, do que eu tenho entendido, nada que eu vou falar que seja uma verdade absoluta, né? A gente precisa dizer que é a minha visão dentro do contexto das minhas experiências, daquilo que eu busquei de também conhecer, né? Trazer um pouco mais de entendimento sobre o assunto, mas cada um tem a sua verdade, assim como cada um tem a sua interpretação do que é felicidade. Mas tirando a questão
desmistificação sobre o que é felicidade, a gente pode entender a felicidade como um estado. A alegria, ela já é uma emoção, a gente já conversou aqui sobre isso. É algo externo que causa essa emoção, que ela não é permanente, ela é momentânea. Ela vem e vai embora, e vem novamente e vai embora. A felicidade, ela já é vista como algo mais duradouro, permanente, em construção, aquilo que, pelo que eu sinto, que eu estou pelo processo de construção da felicidade, é você se encontrar dentro de um estado de bem-estar permanente, independente daquilo que esteja acontecendo. Você pode ser uma pessoa feliz e estar triste por algum acontecimento. Você pode ser uma pessoa feliz e chorar. Você pode ser uma pessoa feliz e ter várias emoções. Passar por esse ciclo de emoções que você bem falou antes que eu entrasse, que eu estava lhe ouvindo. Você disse que não é normal você estar numa emoção, numa tristeza e permanecer nela. A vida, ela tem essa dualidade, né? E para a gente saber isso, a gente passa por essas emoções, vive o que tem que ser vivido e passa. Como um luto. Como que uma pessoa vai estar num luto sorrindo? Né? Então, seria o anormal. Então, existe a tristeza natural. E existe a pessoa que ela não consegue sair dessa tristeza. O que acontece com essa pessoa? Que ela não consegue fazer essa passagem. Aí é onde entra o que a sugestão do que fazer. Como fazer. O autoconhecimento, Carmen. Foi assim a conclusão que eu, Márcia, né, eu já venho passando por esse processo e tive a certeza, depois de ter estudado um pouco mais sobre isso, o autoconhecimento e o próprio conhecimento. Não basta apenas a gente se conhecer. É fundamental a gente saber o que nos faz bem, saber quais são nossas limitações, saber também o que não nos faz bem, mas não é o suficiente, a gente precisa saber realmente o que a gente quer, o que é bom para a gente, e saber para quê? Para fazer as escolhas e tomar as decisões naquele caminho. Porque também não adianta você saber o que te faz bem e permanecer no mesmo lugar. Você precisa ter a ação para poder sair dali e realmente chegar onde você precisa chegar para ter o bem-estar, ou que você vai te proporcionar a vida que você diz que quer ter. Então, a partir do momento que você se conhece, você já tem um grande atributo aí pessoal para chegar na sua felicidade, que eu acredito que seja bem individual mesmo a felicidade. E o conhecimento de quê? O conhecimento da natureza, das leis da natureza. Para quê? Para que a gente aceite, porque tem muita resistência nas circunstâncias da vida. Muitas vezes a gente conflita com aquilo que acontece com o mundo, sendo que existem leis. Nós somos natureza e nós interagimos com a natureza e certamente ocorre essa interação e tem algo maior do que nós que move tudo e que é maior do que a gente, e certamente vai ocorrer situações que a gente nem imagina. E tem muitas vezes que a gente resiste a isso. Então, essa falta de aceitação do que é natural, às vezes mesmo até a própria morte, né? Tem muitas pessoas que entram no luto e não saem porque não aceita, né? Gera um conflito interno quase que inacabado e nos deixa num lugar sem saída. Então, conhecer, aceitar,
né, para poder passar pelas circunstâncias. Claro que nada disso é fácil, ficar aqui a gente conversando e falando, parece assim que não, porque cada um sabe do que passa, cada um sabe das suas limitações, da força que tem, o que não. Mas aí o que cabe a nós? É buscar esse conhecimento, é buscar o autoconhecimento, a sabedoria, ver as nossas virtudes, porque a virtude é você pegar seus princípios, os seus valores mesmo, em relação à vida, às pessoas, e aplicar, agir, para promover para si mesmo e para quem está perto um bem-estar. Porque quando a gente fala de felicidade, fazer o outro feliz, ser feliz, não precisa ser para o planeta inteiro. Se você conseguir manter o bem-estar com uma pessoa que você mora, que você está em casa, tá ótimo. Porque a felicidade é agora. Né? Tem muitas vezes que a gente projeta, eu vou ser feliz, não sei quando, quando isso, quando aquilo, um dia eu vou ser feliz. Mas é hoje, né? Amanhã Exato. a gente não sabe se existe, não é isso, Não nos Carmen? pertence. Pois é, então... Pode continuar. Então, a gente fazendo esse movimento de conhecimento, de autoconhecimento, até para quê? Para fazer as escolhas mais certas, né? Porque muitas vezes o que nos leva à infelicidade são as escolhas erradas. São escolhas. E o que nos leva? O que nos leva a fazer escolhas erradas? É a gente nem se conhecer. É a gente não saber o que a gente quer. A gente, muitas vezes, ir pela manada, muitas vezes fazer induzido, porque também tem a questão do nosso cérebro, né? A formação natural do nosso cérebro para sobreviver e para ter prazer imediato. Então, tem até a própria neurociência, ela explica sobre a questão dos gatilhos, que a gente pode chamar, né? Que uma cor pode nos chamar uma atenção para certa coisa, um aroma para outra coisa, e aí vem os estímulos e o nosso corpo vai cedendo aquilo por instinto, por própria natureza. Então, se a gente deixar o nosso corpo, a nossa vida seguir só pelo nosso cérebro, pelo que já está ali, que vem na gente, é complicado. Então, a gente precisa buscar o conhecimento para ter a sabedoria, se conhecer, saber que a gente não é só o físico, tem mais do que isso, tem a mente é muito poderosa, nós sabemos. Super. Então, eu acredito que para que a gente resgate a felicidade, se é que um dia já encontrou, eu tive um encontro, eu posso contar daqui a pouco como foi esse encontro da minha felicidade, e muito interessante, por isso até que eu escolhi esse tema, porque foi lindo e inesquecível, eu sinto até hoje o que eu senti naquele momento, mas enfim, Carmen, a gente precisa nos conhecer, a gente muitas vezes deixa as nossas vontades, as nossas ideias, a nossa própria essência ir se perdendo, porque a vida vai passando, a gente vai perdendo as expectativas de vida, achando que o tempo tem muito tempo para frente, enfim, tem até um estudo dentro desses aí que eu estava pesquisando, foram tantas coisas, eu te juro que eu fiquei com medo de conversar, porque eu vi que eu não sabia de nada sobre felicidade. Então, e diz que na infância é mais fácil a gente ser feliz, porque a gente não tem expectativas sobre a vida e não tem noção do tempo. Então, a criança, ela está mais aberta para sentir, né, essa tal felicidade. E a partir dos 9 anos até os 70, ela perde essa capacidade tão alta, tão elevada de ser feliz. Após os 70, ela retoma essa capacidade mais fortemente, vai ao pico e depois baixa. Não sei, não fui a fundo nessa uma pesquisa científica, mas tem esses
Aí me remete ao que nós aprendemos sobre a mente, né? Uhum. E lá na nossa infância, até os nossos 7 anos, né? Os momentos são bem importantes, que vai influenciar ali até os 7 anos a nossa vida adulta. Então, eu acredito que está bem conectado aí esse estudo com o que realmente a nossa mente é, né? O potencial daquilo que a gente vive na infância e o potencial de felicidade ou não. É isso. Então, pode falar, Carmen. Muito legal. Desculpa. A Nath, a Z.Nath7, ela perguntou, né? E você estava respondendo: como saber o que é bom para mim? Quer responder? Como saber o que é bom para mim? Então, a gente estava falando de encontrar a felicidade. Encontrar a felicidade é você se descobrir, né? E aí ela pergunta como, né? Como a gente faz esse caminho? É se observando, eu acredito, não é, Carmen? Sim, Porque assim, sim. você tem as suas experiências, Nath, você tem as suas experiências. A gente sabe, a gente sente o que nos faz bem, a gente sabe o que nos faz mal, a gente sabe o sabor, se a gente gosta, se a gente não gosta. É fácil, às vezes, a gente rejeitar uma comida, né? Mas é muito difícil quando a gente tem que apartar de uma convivência, porque muitas vezes são nos relacionamentos que existem ali as frustrações, né, que iniciam ali as emoções que nos levam a algumas doenças, né, a ansiedade, a depressão. Inclusive, eu gosto muito da doutora Ana Beatriz Barbosa e estava ouvindo alguns vídeos dela há alguns dias e ela fala muito sobre a questão dos relacionamentos. Ela fala que 90% das pessoas que buscam a psiquiatria no consultório dela para se tratarem de dores, de tristezas, se dizendo depressivas, elas, na verdade, elas estão com tristeza. E 70% dessas pessoas, elas estão tristes por relacionamentos. Foi uma declaração que eu vi em um dos vídeos dela. Então, assim, quando a gente, aqui no consultório, quando chega uma pessoa se dizendo depressiva ou com algum problema que, como o da Nath aí, o que é bom para mim? Tem muitas pessoas que adoecem e a gente sabe que é por causa de relacionamentos tóxicos, pessoas que estão ali perto da gente, ou no trabalho, ou da própria família, e a gente não consegue se desvincular. Como que você vai dizer, como terapeuta, uma pessoa se separe? Você não pode falar isso. Saia da sua casa ou bote a pessoa para fora. É complicado, é diferente de você rejeitar um prato, um sabor de um alimento que você diz que não gosta. Então, a gente sabe o que é bom para a gente. Só que o que é difícil é a gente tomar a decisão, é fazer as escolhas. E aí também tem muitas justificativas sobre você nem conseguir tomar decisões após longos anos de vivência dentro de algo que lhe faz até mal. Você não consegue tomar decisões e sair. Você acaba também adoecendo e ficando naquele ambiente e não sabe nem o que fazer, talvez perdido e porque tem momentos que algumas pessoas precisam de ajuda até para tomar a decisão, né, Carmen? Sim, tem pessoas sim. que ainda enxergam o que pode ser feito. Tem pessoas que estão doentes sim, mas conseguem ali se reerguer, conseguem enfrentar, porque a felicidade ela está também no enfrentamento da vida. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo se entregar, se doparem, buscar uma anestesia, cortar ali os estímulos, as comunicações para deixar de sentir dor, deixar de
de encarar a situação. É uma fuga, né? Mas tem muitas pessoas que conseguem enfrentar, lidar de frente com a situação, por mais dolorosa que ela seja, e eu acredito que esse é o melhor caminho, né? Porque em algum momento, mesmo que você fugir, você vai só adiar, lá na frente você vai ter que resolver, né? Se você está passando por aquilo, é justamente porque você trilhou o caminho para estar passando justamente por aquela situação. Então, é resolver, né? E outras pessoas, elas não têm essa força. Então, elas precisam de uma terapia, precisam de um especialista, precisam de uma ajuda para poder tomar essas decisões e saber até reconhecer o que precisa ser feito, né? Não sei qual é o caso aí da Nath, porque ela só falou o que é bom para mim, ficou muito assim, um pouco vago, né? Uhum. Mas a gente sabe Você que foi pontual. algumas pessoas ainda conseguem tomar decisões, fazer escolhas, e muitas pessoas conseguem sair de quadros de tristeza, né, profunda, conseguem reverter, e outras realmente elas precisam muito do apoio. Ô, Márcia, eu atendo uma moça há muitos anos que o problema dela é o casamento, né? Ela não consegue se desvencilhar do casamento. Ela vive um casamento, uma relação abusiva e ela não consegue se desvencilhar. Então, ao longo desses anos, é aquilo que você falou, a gente como terapeuta não pode falar se separa. Então, a gente tem que amparar a pessoa, tá ali do lado da pessoa fortalecendo, mas já não pode tomar decisão por ela, né? E ao longo desses anos, ela vem esperando o melhor momento. Ah, minhas filhas estão crescendo, na verdade, a dificuldade para tomar essa decisão, porque pesa. E aí, semana passada, eu a atendi e ela falou para mim assim, eu decidi o seguinte, eu não vou me separar, porque hoje fica muito caro para eu me separar. Então, eu descobri que é mais barato, né, eu ficar casada. E eu, né, meus filhos falam, mãe, você é muito transparente, né? Eu escondi a cara, tal, porque eu falei assim, né? Me engana que eu gosto, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu posso falar isso, eu posso ficar mentindo aqui para mim. Não, agora é mais econômico eu ficar casada, porque separar é muito complicado, tenho bens, não sei o quê, blá blá blá. Eu vou, né? Só que o corpo não pensa assim. O corpo, quem tá indo é a razão, né? Só que a razão e o nosso corpo, a nossa emoção, eles não são assim. Nós, dentro de nós, a gente se mata. A gente vai perdendo realmente a força, a gente vai se acabando. As histórias aqui fora, a gente vai perdendo mesmo a nossa individualidade, a nossa integridade. A gente vai morrendo. Não, nós não damos conta. E a doença vai vir para mostrar isso, né? Então, eu olhei e falei assim, me engana que eu gosto. É o mesmo caso de pessoas que ficam no trabalho, o mesmo caso de pessoas que ficam em casamento, que é aquilo que você falou, a dificuldade de tomar decisões. Porque o que me faz feliz? Ela perguntou lá atrás. Bom, eu sempre falo para as pessoas quando eu atendo, o que me faz feliz? Experimenta. Porque nós somos a construção, até os 7 anos nós fomos construídos. De repente, eu tenho a religião dos meus pais, de repente, eu como as comidas dos meus pais, né? Na minha família, por exemplo, come arroz e feijão, aqui como Brasil e tal. E aí, quando eu fui para o Japão, todo mundo, né? Minha família falou, nossa, como é que você vai ficar sem arroz e feijão? Vamos ter lá no Japão, mas como é que você vai ficar sem isso, né? E eu comi tão bem sem isso. Até depois que eu voltei do Japão, eu fiquei algum tempo sem comer arroz e feijão. Você está compreendendo? Ou seja, é cultural, a gente vive sem. Então, até as comidas que nós estamos comendo é da nossa cultura. Então, nós somos construídos, nós somos uma construção. A gente chega nessa idade construído. E aí você pergunta, o que você gosta? Você gosta de peixe cru? Não sei, não experimentei. Então, experimentar, e aí você vai fazendo os seus gostos, e aí você vai descobrindo. Eu gosto de dança, o que eu gosto? Que tipo de cor eu gosto? Ai, esse rosa da Carmen tá muito choque. Você já colocou em você? Às vezes você coloca e brilha, fica bonito. O que você gosta? Esse experimentar. Então, muitas vezes a gente precisa, stop, deixa eu me construir.
para construir, eu vou precisar desconstruir de tudo isso que eu tenho. E isso dá trabalho. Muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. Mas, infelizmente, não funciona assim. E aí você atende no seu consultório, né? Porque você falou que trabalha com muitas pessoas de idade. E aí é a diferença. Aquele que soube viver, né? Que soube ir desconstruindo, que soube encontrando a sua felicidade, é aquele que não soube. Carmen, hoje mesmo eu estava pensando num caso aqui de fibromialgia. Eu tenho duas pessoas, para ver como é tão complexo e tão... é muito individual o processo, né, para cada um. A fibromialgia é a mesma doença, né, tem duas pessoas. Uma delas, assim que eu cheguei de São Paulo, nós já vínhamos tratando com acupuntura, outras técnicas da medicina tradicional chinesa, e outras questões foram banidas, né? Síndrome do pânico, assim, depressão elevada, 10 anos de medicamento diário. E ficou a fibromialgia. Com a hipnose clínica, depois da primeira sessão, já não teve mais dor, não aconteceu mais nada. Mas o que eu percebi nela e na outra pessoa, eu também apliquei, mas a pessoa não sentiu melhora. Não sentiu melhora, não demonstrou nada, eu conversei. O primeiro caso, a pessoa é completamente comprometida com ela mesma. Ela se comprometeu com o processo dela. E é inevitável, é assim, na verdade, imprescindível. Se você tem uma pessoa descomprometida com o seu processo, se você não sabe nem se você quer ficar boa daquilo, ou se você sente tudo aquilo que pertence ali dos sintomas da doença, claro que ninguém quer ficar doente, mas se a doença está te trazendo outros ganhos e você ali se percebe com algum tipo de vantagem que só você tem, você começa a sabotar o processo. E não há terapeuta, pode ser a melhor do mundo, você não vai conseguir progresso, porque a pessoa está fechada para o processo. Então, o que acontece também no outro caso? A fibromialgia, ela é uma doença emocional. Então, o que eu analisei dentro do outro quadro? A pessoa, ela é muito cheia de mágoas, muitas dores que ela carrega anos e anos e anos de alguém que está próximo dela. Ela não consegue se esvaziar dessa dor, dessa mágoa, e todos os dias ela ainda se magoa. Por quê? Porque ainda hoje convive com a pessoa. Então é como se fosse um saco já cheio, né? Fardo pesado, e todo dia ainda ela está ali colocando. Então, o que essa pessoa, que a gente não pode dizer, saia de casa, se separe do seu esposo, ninguém vai dizer isso. Ainda mais, né, em certas condições, em nenhuma condição a gente não pode fazer isso. O que uma pessoa dessa, que se vê dentro de casa, com alguém que realmente mexe com o seu emocional, que é capaz de te deixar triste, de uma palavra fazer você perder o dia, é trabalhar essa pessoa para que ela queira se autoconhecer, fazer esse mergulho em si mesmo, porque nós não temos o poder de mudar o externo. O outro, pior, a gente não muda ninguém, a gente não muda o universo, como a gente conversou, o universo tem suas próprias leis e é bem maior do que a gente está inserido nessas leis, nós somos parte do universo. Então, a gente não tem esse poder, mas a gente tem o poder de se conhecer
ser e de agir a nosso favor. A gente pode, sim, se a gente não conseguir sozinho, tem meios, tem a Sim, buscar hipnose, ajuda. tem outras especialidades, outras terapias capazes de promover um auxílio nessas situações, para que a pessoa mude a sua percepção. Porque muitas vezes ali é o olhar, a forma da pessoa, né? Ela está todo dia se magoando, ela está permitindo que o que aquela outra pessoa faz a deixe triste. E se um dia ela trata bem, ela fica feliz, ela fica alegre. Se trata mal, ela fica triste. Então, é nela, é dentro dela, é dentro da gente que há essa mudança de percepção, essa decisão de viver melhor. Porque é a gente. Porque se a gente não fizer essa escolha, ninguém vai fazer por nós, né? Não. Então, viver bem é um acordar da gente. Entender que a vida tem tudo isso, as pessoas, as relações, todo mundo tem o seu próprio eu, tem suas diferenças, tem sua história, tem sua experiência, tem suas limitações. E cada ser é um indivíduo, né? Já se fala. E todo mundo nasce humano, mas para se tornar um ser humano é também a questão da construção, né? Existe uma grande diferença, né? Isso, então, conviver, digamos, você é um ser humano e convive com um humano. Então, tem tudo isso aí. A vida, eu amo muito viver, sabe, Carmen? Uma das coisas assim que eu sempre costumo dizer. Eu já tive ansiedade, depressão não, mas eu já tive ansiedade. Inclusive, estudando também, eu descobri algo. Eu tive fobia social. Eu não sabia. Teve um momento, foi um curto momento, que é uma timidez patológica, né? Você se encontra no meio de pessoas e começa a dar suor, tremor, vários tipos de sintomas. Eu passei por esses episódios aí. Foram bem curtos, mas eu provei do que é do outro lado, né? Hoje eu trato, mas eu entendo um pouco, né? Pelo menos daquilo que eu vivi. E vivi a felicidade também, a felicidade suprema, que eu gostaria de compartilhar aqui. Por favor. Eu tenho até aqui algo que eu quero mostrar. Ó, aqui é a Marquinha de 4 anos, 3 para 4 anos. E aqui é um potinho de barro. E eu vou contar o que foi que aconteceu. Lá em São Paulo, no curso, né, na formação, eu tive a honra de ser tratada, né, pelo nosso amigo Túlio Lara, grande hipnoterapeuta. E Carmen foi a terapia da felicidade suprema. Eu me encontrei num momento muito feliz da minha vida, assim, de calcinha, dançando, numa casa que eu nunca tinha visto, mas depois eu soube que era a casa que eu nasci e passei toda a minha infância, do lado de um pote de barro, né, cheio de água, e dançando muito. Carmen, a sensação, o bem-estar que eu senti naquele momento, vivendo aquela dança, aquela liberdade, aquele momento para mim foi tão feliz, que eu cheguei de lá, aqui em São Luís, trazendo tudo em mim. Então, eu só queria dançar, eu vivia sorrindo. Então, naquele momento, eu soube o que era felicidade. Eu era uma criança feliz. Assim como muitas pessoas também já possam ter sentido isso na sua infância. Esse tema, como resgatar a sua felicidade, foi justamente daí. Nesse momento, eu vi que um dia eu senti esse bem-estar contínuo, essa alegria sem culpa. Você
Sim. livre para dançar, para sorrir, totalmente sem culpa. Você saber que você pode fazer aquilo. Porque uma das questões da minha ansiedade era sempre quando eu tinha momentos de alegria, não felicidade, eu não estava feliz, mas eu tinha momentos de alegria. No dia seguinte, eu tinha crises de ansiedade fortíssimas. E depois desse momento que eu vivenciei a lembrança da felicidade suprema na minha infância, nunca mais eu tive nenhum tipo de crise de ansiedade por viver momentos alegres. E praticamente todos os dias eu me sinto alegre, desde quando eu voltei daí. Eu digo sempre até para Túlio, foi maravilhoso, porque foi muito bom sentir de lá para cá eu venho nessa construção. Então eu venho construindo, eu quero voltar a sentir todo aquele bem-estar e ser livre, poder sorrir, poder fazer aquilo que me faz bem e não sentir culpa, porque muitas pessoas, inclusive eu um dia, já deixei de fazer algo por mim, por me sentir culpada. Então a gente prefere fazer pelo outro e não sente culpa nenhuma, a gente se sente bem em estar fazendo pelo outro, mas quando se trata da gente, muitas vezes a gente se sente culpado. Então a gente tem direito de ser feliz mesmo, a gente merece essa felicidade tão subjetiva e a gente merece momentos alegres e merece construir. Mas isso não é de fora, é uma viagem interna, né? É uma descoberta sobre si mesmo, porque nós temos sim nossos gostos, nós temos nossa essência, nós temos a razão por que estamos aqui, porque nós não fomos criados à toa, nem por acaso. Não só para pagar Existe boleto. um sentido, existe um sentido para cada ser. Existe um sentido para a minha vida, existe um sentido para a sua, Carmen. Sim, Existe um sentido para a Nath, para todos. sim. Existe. Então, cabe a nós, né? Eu acredito, no encontro dessa felicidade, eu acredito nesse caminho, a gente vai saber o sentido da vida, a gente vai aplicar esse sentido da vida, né? Porque não é só para a gente, claro, né? Tudo que tem na natureza, a natureza ela não usufrui para si mesma, é tudo para servir, não é isso? A Então, árvore a dá gente, fruto, né? Milhões para as pessoas. é claro. Então, a gente tem esse sentido da vida e eu estou na busca, né, na construção da minha felicidade e eu tenho certeza que eu estou bem pertinho, Tá pertinho. estou bem pertinho de encontrar. E esclarecer para o nosso público. E você falou aí de uma vivência, né? Aí o pessoal, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, gente, a vivência que ela está falando é uma técnica da hipnoterapia chamada Suprema Felicidade. É uma técnica que a gente usa durante os atendimentos. Então, quando as pessoas falam assim, a hipnoterapia só trabalha com tristeza. Não, nós temos outra técnica também, que é a gente despertar um momento feliz e olha aqui um testemunho, olha aqui alguém falando, olha, aconteceu isso, eu vi minha criança e mudou a minha vida. Né? E foi uma terapia rápida, demora 15, 20 minutos, rapidinho essa terapia, né? Nós fazemos isso nos atendimentos, né? A Márcia trabalha com a hipnoterapia, atende os seus pacientes, ela faz essa terapia com os pacientes, eu faço aqui também essa terapia durante os atendimentos. Então, é uma terapia que a gente faz esse resgate da felicidade. E é algo super gostoso, super prazeroso, que aí nós fizemos em junho, né? Nós estamos em outubro, né? Junho 6, 10, 4 meses, e você olha a mudança de vida, a mudança no seu olhar. Eu acompanho o seu status lá do Instagram e você coloca fotos de você na praia e você coloca fotos dessas coxas lindas que você tem, dessa cor linda que você tem, né? Você coloca, então assim, essa questão de aceitação mesmo, né? De alegria, ou seja, há recursos, né? Sim, com certeza, Carmen, com certeza. É muito bom, muito bom. Eduarda Fogaça falou assim, oi tia, vim pela Luana. Acredito que será
Você, a Cláudia Brumaldi também, dando beijo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? A gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Estamos 1 hora aqui, Márcio, isso aí é loucura. Passou rápido, né? Super. Deixa eu te perguntar, como é que a gente entra Você atende online? Como que você faz seus atendimentos ou só presencial? Sou presencial, por enquanto, Você está Carmen. aí Sou presencial. no Lumiar, né? São Luís, né? Isso. Ótimo. O pessoal quer seguir sua página, Sou Feliz Bela, né? Isso. Ela tem 2 páginas, tem @Márcia Asa, eu vou escrever aqui, e Sou Feliz Bela. O que você gostaria mais de nos presentear, Márcia? Eu tenho aqui uma fala de Epiteto, que é um filósofo que eu gostei muito, que eu me identifiquei muito quando eu estava lendo sobre a filosofia é tudo, né? A filosofia antigamente não existia, quando não existia médica, eram os filósofos, né? Filosofia é tudo. E aqui tem uma fala de Epiteto, né? Que eu acho bem pertinente para esse momento e fala sobre o que a gente já falou aqui, né? E acerca também daquilo que eu acredito que seja felicidade, né? Ele diz o seguinte: felicidade é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor, a vida e expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude. É algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para quem tocamos. Para ser feliz, o homem deve procurar aceitar a realidade. O que é útil deve ser seguido. O inútil, descartado. Nós devemos valorizar o conhecimento, conhecer as representações sociais para ter a condição de fazer as boas escolhas para viver bem. Então, é praticamente o que foi dito, né? Assim, é o que eu acredito que seja. Impressionante, impressionante. Ele falou que a felicidade ela é dinâmica, né? Então, às vezes, eu mesma, às vezes eu falo assim, engraçado, tal coisa me fazia tão feliz, por que hoje eu não consigo ter mais essa alegria com tal atividade? Exatamente por causa disso. A vida é dinâmica. Ele falou também, né? Tem coisas que dependem da gente, tem outras que não. Por exemplo, o outro não depende de nós. Mudar o outro não depende da gente. Agora, decidir se eu quero continuar com o outro, ele não mudando, aí depende de mim, né? E a aceitação, né? Aceitar aquilo que eu não... Tem coisas que eu não posso mudar, eu aceito, né? Mas principalmente aceitar que a gente pode ser feliz, né, Márcia? Sim, sim. Sem culpa. Sem culpa. Aceitar que, a partir de agora, a partir deste momento, eu vou começar a observar o que me faz feliz. Porque eu posso. Eu posso e eu me deixo. Tem gente que não se deixa, né? Isso. Eu me deixo. Eu me deixo. Permitir, né, Carmen? Se permitir. Se permitir. É isso. Muito bem. Palavras finais, Márcia. Que legal, que coisa bonita. Palavras finais. Gostaria de falar alguma coisa? Não, eu estou aqui me sentindo alegre, né? Estou em outro espaço, né? Que bom. Cara, que bom, que bom. Então, é isso, essa
a dinamicidade, né, da vida, são as escolhas, é a liberdade que a gente tem, é saber usar essa liberdade a nosso favor. É isso, é um encontro com si mesmo, se não sabe fazer só, é buscar ajuda para fazer, e é isso. E obrigada pelo convite, mais uma vez. Um grande prazer, viu, Carlos? Né? Invista mais no seu perfil lá, trazendo essa presença bonita que você tem, essa alegria. Só o sorriso já nos contagia, já não. Sabe? Todos nós temos algo de bom para passar e você tem muita coisa boa. Quero te ver mais lá na Compromisso. Quero te ver mais lá. Porque você ficou muito bem aqui. Você ficou muito. É o seu lugar. Você ficou muito confortável. Quem sabe, né? Bom, eu vou me despedindo, agradecendo a você por essa generosidade, por essa alegria, por essa leveza, né? Estamos aqui 1 hora, estou extremamente leve. Então, assim, que delícia, né? Foi um bate-papo muito agradável, muito gostoso. Tua presença é maravilhosa, tenho certeza que o pessoal aqui adorou. E eu vou deixar essa live gravada agora. Vou pedir para vocês compartilharem com os familiares de vocês, porque tem tantos pontos nela, tantos recortes maravilhosos dentro dessa live, tantas falas, né? Tanta coisa legal. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Márcia, querida, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Está convidada para vir outras vezes. Eu agradeço a todos os participantes, a todas as pessoas que generosamente, carinhosamente nos acompanharam, né? E vamos encerrando esse momento, né? Você vê que a gente não quer, mas precisa. Tchau, cara. Obrigada, viu? Tchau, pessoal.